Estúdio Podcast Londrina, aqui o seu podcast acontece do seu jeito. Ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, técnico 100% disponível, câmera profissionais para melhor atender você. Aqui no nosso Estúdio Podcast, além de você ter o seu podcast, você sabia que você pode gravar cursos? Isso mesmo, você já pensou em compartilhar tanto conhecimento que você tem gravando um curso e colocando em plataformas para ser comercializado enquanto você dorme? É bom demais, né? Você também pode gravar aqui conteúdo para as redes sociais de maneira profissional ou mesmo fazer uma live nas suas redes sociais com estrutura de primeira. Estúdio Podcast Londrina, aqui nós atendemos do seu jeito. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, a Adriana Zequim no comando. E a nossa super convidada de hoje, pensa numa responsa, galera! Ela que é internacional, diretamente da cidade de Milão, na Itália. Ela que deixou um super legado aqui na cidade de Londrina pra gente, que é referência como jornalista, apresentadora e hoje faz esse trabalho, vem se destacando cada vez mais lá na Itália. Mas antes de eu dar uma boa noite para nossa convidada, eu queria pedir aqui para você que está nos assistindo, já aproveita que você está aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal. Só você clicar aqui e ative o sininho para você não perder nenhum episódio, porque toda semana, gente, tem convidados, pessoas com histórias que inspiram e transformam cada vez mais. É muito importante você se inscrever, porque o YouTube, ele entende que o quê? Quanto mais inscritos nós tivermos aqui, mais o assunto é relevante para mais pessoas de maneira orgânica, ele entrega, tá bom? E eu tenho certeza que depois desse episódio, assim como outros que já passaram por aqui, a sua mentalidade nunca mais será a mesma. Isso aqui é um programa do bem. Então vamos juntos fazer o bem, compartilhar, ok? Sem olhar a quem, não é mesmo? E nessa noite gostosa, abençoada, e eu queria dar uma boa noite e chamar ela diretamente da Itália, cidade de Milão, aqui no Estúdio Podcast Londrina, Larissa Zanon. Boa noite! Boa noite, Adriana. Que introdução bonita, quase chorei. Obrigada pelo carinho, viu? Você é muito especial, obrigada mesmo. Eu que agradeço o carinho, você aí, a gente te acompanha nas redes sociais, falo, tá tão longe, mas ao mesmo tempo tá muito perto, né? E compartilhar um pouquinho da sua experiência, né, com a gente. Né? Estou prontíssima, adorei o convite, obrigada, viu? Ai, eu que agradeço. E pensa na responsabilidade de entrevistar uma jornalista, uma apresentadora que é referência, né? Nada, você tira de letra. A gente se conhece também, não é de hoje, né, Dri? Então fica mais fácil. Eu tava lembrando, você já me entrevistou em outra oportunidade. Que bacana. Eu ficava já assim, te ó. Entrevistei. Faz um pouquinho de tempo, né? Eu Nem sei quantos anos, mas já faz um pouquinho de tempo. Faz uns 8 anos. Eu tava grávida, eu lembro, por causa da minha filha. É verdade, é verdade. Eu lembro que foi para um shopping, né? Você era marketing de um shopping, Isso, né? Eu trabalhei muito tempo no marketing de um shopping aqui da cidade e eu tava para ganhar neném praticamente. Mas vamos lá. Boa, né? Menina, eu que o diga. E pra gente começar esse bate-papo gostoso, Larissa, e você é referência aqui na cidade de Londrina, aí vem se destacando cada vez mais aí na Itália, né, na cidade de Milão. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Você é natural de qual cidade? Como que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Bom, primeiro, obrigada pela referência, né? Eu sou londrinense, pé vermelho, nascida e criada em Londrina. Fui sair de Londrina velha já. Velha não, né? Com 32 anos que eu saí da casa dos meus pais para mudar para Curitiba. Mas eu sou londrinense. Fui criada no Jardim Shangri-La, em Londrina, por muitos anos. Nossa, muitos anos mesmo. Portanto que toda a minha família ainda mora aí, né? Só eu que vim para cá. Uau! E como que começou um pouquinho a sua trajetória nessa vida de apresentadora de televisão?
Nossa, aí a história é longa, hein? Porque primeiro eu fui modelo antes, né? Com uns 14, 15 anos, o Estúdio Desirê estava começando e aí ela me chamou para fazer parte do casting dela. Fiz o curso de modelo e aí já comecei a trabalhar e aí eu comecei a me interessar. Porque na infância eu era muito tímida, por incrível que pareça, né? Minha mãe era chamada na escola porque eu não conversava com os alunos. Eu sentava na cadeira e ficava quietinha a aula inteira. E aí fiz um pouco de teatro dentro da escola mesmo, no Vicente Rijo, que eu estudei a minha vida inteira no Vicente Rijo. E aí, com os 14, 15 anos, eu comecei a modelar. E aí eu fui gostando dessa coisa, né, de estar sempre em destaque, tudo. Ganhei o Miss Londrina com 17 anos, assim que eu saí da escola, né, terminei o colegial e tudo. Hoje já não é mais colegial, outro nome, que eu já nem sei, muda tudo, né? Mas na minha época ainda era colegial. Terminei e fui para o Miss Londrina, em 2002. Ganhei uma faculdade da Unopar, no Miss Londrina que eu ganhei. E aí eu falei, bom, a faculdade que eu quero muito fazer é jornalismo. Até foi uma briga em casa, porque meus pais eram contra eu fazer jornalismo, porque onde já se viu fazer jornalismo? Pra onde você vai trabalhar? Né? O que você vai fazer? Jornalismo, menina. Faz direito, faz, sei lá, odonto, uma faculdade, né? Porque meu pai e minha mãe viam jornalismo como assim, se fosse algo banal, não daria uma profissão. E logo no primeiro ano de faculdade eu já estava empregada já. Eu já estava trabalhando pro SBT, no SBT. E assim foi, começou. Foi assim, meio tudo, uma coisa levando a outra. E você trabalhou daí no jornalismo e depois você teve o seu programa de entretenimento aqui na cidade também. Então, eu nem comecei com jornalismo, Dri. Eu comecei mesmo no SBT, na época do Grupo Paulo Pimentel, ainda não era do Ratinho, fazendo produção para Carmela. Não sei se o pessoal vai lembrar da Carmela, que foi uma apresentadora de TV, né? Ela foi ela que iniciou com destaque aí em Londrina, né? E eu trabalhava de graça, inclusive, porque eu estava aprendendo. Aí comecei com o seu Márcio, que era o meu diretor, ele me deu um quadro, um pequeno quadro de uns 3, 4 minutos dentro do programa da Carmela, quinzenal, e aí foi para semanal. E aí o Rafael Lafranchi, que eu acho que também muita gente conhece, né, que também é londrinense, também trabalhou comigo na TV Cidade na época, que é do Grupo Paulo Pimentel, estava saindo do Estação Londrina, que era um programa de eventos, e ele estava começando o 360 Graus, que era um programa destinado para o público jovem. E o Estação Londrina não tinha quem apresentasse. E aí o seu Márcio Senivil virou para mim e falou assim: você quer apresentar? Eu falei, eu quero. E aí foi que eu comecei, apresentando um programa de eventos, cobrindo os eventos aí de Londrina e região. Fiquei por uns 3 anos no SBT. E depois do SBT, você também passou numa outra emissora aqui local. Vixe, foi, Dri. Aí eu fui. O Ratinho comprou a emissora, né? E aí quem tava de antigamente não ficou, renovou todo mundo. E aí eu fui pra Band em Maringá. A Band estava precisando, aí sim para o jornalismo. Fiquei só 3 meses, não me adaptei muito na cidade. Estava longe dos meus pais, eu ainda era muito nova, não tinha muita maturidade assim para ficar longe, né? Apesar de Maringá ser muito próxima, todo final de semana eu terminava o trabalho e ia para Londrina. Então eu não gostei. Maringá é linda, hoje eu moraria assim sem problemas nenhum. E aí, com 3 meses em Maringá, eu pedi as contas, né? E aí mandei um e-mail para todas as emissoras afiliadas, né? Falando assim: ó, tô me desligando da TV e tal. E nisso a TV Tarobá estava precisando de alguém para cobrir férias das jornalistas, que elas estavam começando a tirar férias. E pediram se eu queria cobrir, né? E isso era tipo uma sexta-feira e ia começar a segunda. Fiz a mudança rapidinho no final de semana. Na segunda-feira eu estava aí e trabalhei por mais 3 anos na Band aí de Londrina, na TV Tarubá, no jornalismo. Repórter de rua, punk, correria o dia inteiro. Aí, depois, a Rick me chamou para apresentar o Ver Mais na Record, em Londrina. E aí foi onde eu comecei meu namoro e casamento com a Record, né? Que daí até hoje eu tô, tô com eles. Uau! Foi nessa época que eu te conheci. Você estava na Foi, RIC. na Rick. Exato, foi nessa época. Show de bola. E quanto tempo que você ficou à frente desse programa aqui, Larissa? Nossa, Adri. Porque assim, eu fiquei um tempo em Londrina, que eu já. E aí depois eu fui para Curitiba, continuei no Ver Mais em Curitiba. Ó, ao todo, acho que deu uns 8 anos, juntando a Londrina e Curitiba, mais ou menos, assim.
Eu já tô até perdida nas datas, pra falar bem a verdade, viu? Faz Show de tempo, faz bola. tempo. É, e depois acho que o último local que você residiu aqui foi em Curitiba e você foi embora do país, né? E a gente queria saber o que te inspirou a mudar e por que que você foi embora. Dri, sabe assim, chega uma época da vida que a gente quer algo mais, né? E aí, assim, eu já tinha ocupado dentro da emissora, eu já tinha ocupado tudo que eu poderia ocupar. Eu não tinha como eu crescer mais. Era aquilo ali que eu estava fazendo e acabou. E aí eu estava um pouco cansada, assim, do entretenimento, da TV e tudo, e eu queria um tempo para mim. E aí a minha família, a família do meu pai, ela é. Ai, minha cachorra tá aqui do meu lado querendo colo. Vai deitar. A família do meu pai, ela é italiana e minha tia já tinha feito a cidadania. E eu falei, eu tô aqui solteira, né? Não tenho. Tem só minha cachorrinha. Ela pode ficar com a minha mãe um tempo, eu vou pra Itália tirar um tempo para fazer minha cidadania. E vim pra cá. Aí a minha cidadania demorou muito, porque geralmente demora 3 meses para fazer a cidadania, a minha demorou um ano. E eu fiquei presa aqui, né? Porque você não pode voltar. Então eu acabei ficando aqui esperando tudo acontecer, até a cidadania sair e tal. E daí, nesse tempo, quando a cidadania ficou pronta, a Record me entrou em contato, a Record São Paulo, Domingo Espetacular, porque eles não tinham ninguém aqui ainda, na Itália, né, nessa região da Europa, né? Para cobrir as coisas. Se eu toparia fazer freela para eles. E aí eu aceitei. Eu tô aqui na Itália há 4 anos, então há 3 eu já trabalho com eles pro Domingo Espetacular, cobrindo as coisas quando eles precisam para cá. Uau, sensacional! E na sua visão, você que tem essa experiência, né, aqui e aí, qual que é a maior diferença que você sente dentro do Diferença. jornalismo? Dentro do jornalismo? Não muito, Adri, porque assim, aí a gente tem a estrutura, né? A gente tem uma equipe que a gente pode contar, um cinegrafista, a produtora tá perto, né? A diretora tá perto. Aqui sou eu. Eu que gravo, no máximo, assim, meu marido, Léo, sempre vai comigo para me ajudar, né? Que quando eu tô fazendo entrevista, ele tá sempre na câmera e tal, mas ele não tem experiência de pegar a câmera, filmar, colocar. Eu que faço tudo. Geralmente eu que entro em contato com o entrevistado, eu que organizo a matéria e tudo, traduzo a matéria depois, né, de feita, vou sentar, fico lá decupando a matéria e traduzindo para o português para eles poderem entender. Então, assim, é um trabalho a mais, assim. Geralmente, aí no Brasil, em um dia eu faria, sei lá, no meio período de trabalho, umas 3 matérias. Hoje eu fico o dia inteiro e às vezes são 2 dias para produzir um VT de 7 minutos. Então é bem mais trabalhoso. Maravilhoso. Ô, Larissa, só uma curiosidade, que horas são aí? Você sabe que agora eu não sei? Eu tenho que olhar aqui no celular. Não sei que horas É são. que a São gente cinco tem horas de diferença. Que horas cinco que são horas. aí? 5 horas Ah, a mais, né? a mais. Ah, bacana. Ô, Larissa, e hoje, qual que é o seu maior propósito de vida? Hoje é minha família, né, Dri? Assim, é claro que o trabalho a gente sempre quer, mas você sabe que TV tem um tempo, né? A gente não fica eterna, é só a Hebe, né, que ficou assim para sempre, né? Mas TV, ainda mais jornalismo, a gente não é eterno, né? Chega uma época que não trabalha mais, porque TV é aparência, TV, né, você tem que estar, né? Então tem uma hora que não tem como, eles vão diversificando mesmo. Hoje o meu maior patrimônio mesmo é minha família. Então, hoje é claro que trabalho, eu amo trabalhar, eu amo jornalismo, amo TV, amo contato com o público, amo. Isso aqui para mim é minha vida mesmo. Mas hoje a minha prioridade é minha família. Então, se meu filho não vai ficar bem para eu poder sair para fazer a matéria, eu não vou. Eu fico em casa para ficar com ele e deixo o trabalho. É, quando você mudou para aí, você até comentou que você estava solteira, né? E agora você falou da sua família, que é o maior propósito hoje. Então, aí você construiu a sua família. Construir, Dri. Aqui é até uma história assim, engraçada, porque meu marido, ele foi paquera meu, assim, a gente se paquerou no colégio. Só que eu morava em Londrina e ele em Minas Gerais. A gente se conheceu através de um primo dele que estudava comigo. E na época do Orkut, ai gente, eu tô me sentindo muito velha. Na época do Orkut, a gente, você ri, né? Mas eu tô me sentindo muito velha, Adri, de verdade. Tô falando umas Ah, coisas assim que eu tô tirando. vamos dar Quem as tá assistindo que mãos. são os mais jovens nem vai saber.
Nossa senhora. Enfim, na época do Orkut a gente se conheceu e a gente ficava no telefone, porque na época a internet era muito difícil. Você não tinha webcam para você ver a pessoa, não tinha o MSN, mas você não conseguia ver a pessoa de vídeo. Então era telefone, carta, a gente mandava carta um pro outro. Só que daí, como a gente estava muito longe, não vingou, né? Não deu certo. E na época eu tinha muito medo, né, da internet, a gente não sabia se a pessoa que a gente estava falando era realmente a pessoa, né? Então dava medo. Depois de anos, ele teve uma família, ele casou, se separou, eu vim para cá e a gente se encontrou de novo na rede social. E aí ele viu que eu estava aqui, ele também estava, a gente saiu para conversar e aí a gente se reencontrou e o amor que ficou lá atrás estava aqui guardado ainda e aí a gente se casou e hoje a gente tem um filho juntos. Uau, sensacional! E alguma vez na sua vida, Larissa, você imaginou estar vivenciando isso hoje aí na Itália, com um ex-namorado de infância? Dri, assim, quando eu entrei no jornalismo, meu sonho sempre foi poder fazer jornalismo grande, assim, sabe? Coberturas grandes. Quando eu estava na faculdade, eu queria muito trabalhar no Rio de Janeiro para cobrir é, é, cadeia, sabe? Tiroteio, essas coisas. Eu não consegui. E aí, conforme eu fui amadurecendo profissionalmente, eu sempre via as correspondentes internacionais. Eu sempre pensava na época, poxa, que legal, né? Tá lá na Itália, tá na Europa, tá em Londres, né? Transmitindo uma matéria. Eu quero ser isso daí, eu quero isso daí. Só que nunca foi assim, é o meu objetivo, eu quero ser correspondente internacional, sabe? Mas no fundinho ali tava guardado, né? Eu gostaria, eu ia me dar bem fazendo isso daí. E foi acontecendo naturalmente, não foi planejado estar aqui, porque eu nunca imaginei morar fora do Brasil. Eu sempre gostei muito da Europa, mais do que da América, então eu sempre tive curiosidade por conhecer a Europa, portanto que a América, mesmo os Estados Unidos, eu nunca fui. E aqui eu sou apaixonada. Então, é o rumo da vida, né? As coisas que vão acontecendo que a gente não sabe muito bem, assim, como explicar. Era algo que estava guardado e que hoje eu estou conseguindo realizar. Você pretende voltar para o Brasil ou não? É difícil a gente falar isso, né? Voltar para o Brasil assim, hoje, não. Mas se a minha família, porque tem meus pais, minha irmã que estão aí, se minha família precisar, com certeza, volto no mesmo dia. Mas hoje, em questão de viver, eu prefiro viver aqui. A gente comprou uma casa, a gente tá imobiliando a casa, né? Que é essa casa que a gente mora. É, é diferente viver aqui, Idris. Você sai na rua agora, se você sair 10 horas da noite, 11 horas da noite, com o celular na mão, dificilmente vão te roubar a mão armada, igual no Brasil. É claro que tem, igual tá, né, tá sendo muito falado agora, os batedores de carteira, que isso tem em qualquer lugar. Se você deixar o carro aberto na rua, no centro de Milão, e com a sua bolsa lá, é claro que alguém vai passar e vai roubar. Então você tem que ter um pouco de cuidado, né? Não é, que maravilha, vou andar aqui que não vai ser roubado. Mas eu vejo, por exemplo, meu filho nasceu aqui na Itália. Pro futuro dele, eu acho que vai ser muito melhor ele estudar aqui. Então, se eu puder continuar aqui, eu prefiro. E você pretende ter mais filhos por aí? Não sei, vamos ver. Já tô com a idade um pouquinho, né, para ter filho, eu vou fazer 39 esse ano, então não sei. Já começa a ficar um pouco mais perigoso, né, para ter filho nessa idade. Não sei, Idri, vamos ver, vamos ver. Não sei ainda, a gente não sabe. Tá numa boa fase. Ô, Tô, Larissa, não, ainda nem tirei o sono atrasado do Mateu, menina. Ele ainda me acorda à noite, ter outro bebê agora, imagina, nossa senhora. ô Larissa, e o que a vida te ensinou sendo mãe? Nossa, pra gente nunca falar do filho dos outros, porque, ó, cuspir pra cima e casse na testa, né? Nunca, nunca falar, nunca. Fica quietinha, guarda, guarda pra você. Porque tudo pode ser pior, gente. Ou ó, a gente paga com a língua, né? Ser mãe a gente paga com a língua. Paga, né? A gente paga e cede muitas coisas na qual nós falamos, né? Eu nunca vou fazer isso. Fazemos dobrado. Uh! Doce, só com 2 anos de idade. No aniversário de 1 ano, eu tô tirando foto quando eu olho pro lado, o Mateu comendo um brigadeiro. Como é que vai fazer? Vai tirar o brigadeiro da mão do menino? Não dá. Comeu, pronto, foi. Não tem como.
enfim, tentar viver equilibrando, né? Nem para menos e nem para muito, tentar buscar o equilíbrio, né? Mas é um amor incomparável, né? Nossa! Então, são dois estados, né? Assim, muito próximos que para mim todos são girando amor. Tem dia que você fala assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Mas na mesma hora o amor dele te preenche, né? Porque é muito cansativo ser mãe. Hoje se fala muito, né? Hoje, se você seguir as blogueiras que falam sobre maternidade, é muito cansativo ser mãe. Só que realmente é um amor que, assim, é, aquela coisa, se falasse assim, você para morrer ou teu filho? Mil vezes eu. Sem dúvida, sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, é um amor que não tem como explicar, é fora do peito mesmo, não tem. Uau, sensacional, sensacional. Larissa, e hoje qual que é o maior legado que você quer deixar por aí? Ah, é mostrar que a gente que vem do interior também pode chegar lá, né? Acreditar no sonho. Porque assim, lá atrás, a menina de 16, 17 anos que assistiu o jornal falava, ó, que legal, né? Ser correspondente internacional, e hoje eu poder ser a correspondente, né, internacional. Então é acreditar primeiro nos seus sonhos, correr atrás, porque não adianta nada a gente acreditar também e ficar sentado que não vai acontecer, né? Mas correr atrás daquilo que você quer e do seu dom, que eu tenho certeza que vai chegar lá, que você vai conseguir. Você já teve várias experiências, várias entrevistas, mas aí na Itália, qual que foi o maior desafio dentro da profissão que você encontrou? Foi logo a primeira entrevista que eu fiz, assim, que não foi nada marcado, né? Foi tudo realmente eu que marquei. E foi sobre o coronavírus. Então, assim, tava tudo parado, porque a Itália parou por 3 meses, né? A gente ficou dentro de casa por 3 meses. E quando você saía, você via ambulâncias e pessoas mortas sendo carregadas por essas ambulâncias, dentro de saco. Até me arrepio de falar, porque foi um período horrível, assim. Dentro de saco pretos, e eu tive que mostrar isso, como é que estava a realidade aqui, sabe? E aí você conversar com família que perdeu todo mundo por conta de uma doença, né? Uma doença que assim, a gente não sabe explicar, de onde veio, como veio, não sabe explicar. Então, assim, isso para mim foi muito chocante, muito, muito chocante. Ô Larissa, e qual que é a sensação? Você tendo que transmitir essa matéria, né? De maneira muito profissional. E por trás de todo profissional, todo jornalista, tem ali um coração, um sentimento. Como que você concilia tudo isso? Para mim, assim, Dri, existem duas Larissas, sabe? Assim, a Larissa, eu, né? A que você vai encontrar aqui no dia a dia, que vai estar em casa, que, né? Eu, Larissa. E a Larissa jornalista. Então, assim, eu coloco os limites ali, né? É claro que depois que eu terminei a matéria, eu vim para casa, eu chorei, né? Do que está acontecendo, de como estava a situação de tão grave que estava. Mas na hora a gente tem que manter a postura, assim, né? Eu ainda sou das jornalistas antigas que não gostam de transmitir muita emoção, sabe? A emoção própria, né? Hoje mudou muito, né? Hoje está muito mais acessível, a pessoa tem jornalistas que choram e tudo. Eu não consigo isso porque eu sou um pouco mais antiga. Eu escrevo no papel ainda, eu não sou do celular, de escrever no celular. Quando eu tô fazendo a matéria, eu tô escrevendo no papel. Então, assim, eu me travei, eu me travo como jornalista e depois que eu chego em casa, aí eu desabo, porque eu sou muito manteiga derretida, eu sou chorona. Então, eu chego em casa, eu desabo, ai, pra aliviar aquela tensão, mas durante que eu tô fazendo a matéria, assim, eu tento manter o mais profissional que eu posso. E aqui no Brasil, você também tem um know-how incrível, né? E qual foi a situação mais desafiadora, aquela que realmente marcou você aqui? Aí vai parecer besteira, mas eu vou falar. Eu sou da época da Xuxa, né? Assim, nossa, Xuxa pra mim, quando eu lembro de assistir o programa dela, né, quando criança, e ela falar que estava indo embora do Brasil, e eu chorar um mês inteiro e pedir pro meu pai gravar na fita cassete aquele programa e assistir o programa, assistir e chorar e chorar e chorar e chorar milhões de vezes. Mandava carta para ela, cartas que nunca chegaram porque meu pai nunca enviou uma carta minha da Xuxa para Xuxa. E quando a Xuxa saiu da Globo, ela montou um negócio de festas em Londrina, e eu tava na Record. E já tinha o burburinho de que a Xuxa ia pra Record.
Só que ainda ela não tinha contrato assinado, imagina, a Xuxa sempre foi da Globo, então aquela coisa, né? Xuxa já vinha aqui Globo, né? E aí eu enchi muito o saco da minha diretora na época, a Fabiola, que até hoje é diretora da Record aí de Londrina, de jornalismo, a Fabiola, incrível. Enchi muito o saco dela, falava, Fabiola, é a Xuxa de Londrina, como é que nós não vamos entrevistar ela? Ah, mas a Xuxa é da Globo, por que que você vai entrevistar? Fabiola, a Xuxa vai estar aqui. Você tem ideia do que a Xuxa, por muito custo, deixou? Dri, eu fiquei, quando, isso foi tipo um mês antes, né? Quando faltava uma semana para entrevistar a Xuxa, eu não dormi a noite inteira, nem um dia eu dormi. Quando chegou o dia de eu entrevistar a Xuxa e ela entrou, sabe quando você parar assim e fica assim? Sem emoção? Eu fiquei sem emoção. Alguns segundos. Aí eu voltei. Eu falei, gente, eu Xuxa. Caramba! Isso pra mim lembra ainda da sensação do dia, sabe? Meu Deus do céu, eu tô com a Xuxa. Depois eu tive outra oportunidade de entrevistar ela, eu já tava bem mais calma. Mas nessa primeira, eu ainda não sei como eu fiz a matéria. De verdade, assim, eu ainda não faço ideia de como entrevistei a Xuxa. Para mim foi o meu maior desafio. Olha que eu já entrevistei muita gente, mas a Xuxa para mim foi o ápice, assim, para mim. Mexeu com a garotinha, com a minha infância, então foi incrível para mim. Uma experiência incrível. Ô Larissa, falando em experiência, né? Essa que te marcou aqui. Aí na Itália, você disse que foi o grande desafio, né? Esse momento que você passou tendo que entrevistar no período do Covid, do coronavírus. Mas qual foi a maior experiência aí na Itália de maneira positiva? Experiência de maneira positiva. Teve uma matéria assim que foi muito legal de fazer, que foi falar sobre as casas de 1 euro. E essa da semana passada também, mostrar a italiana que está no auge agora aí na internet, né? Que é a que grita attenzione, pickpocket, né? A gente foi lá para Veneza para entrevistar ela, que foi domingo agora, a matéria foi no Domingo Espetacular nesse domingo, agora que passou. E as casas de 1 euro, que foi assim, a gente ir numa vilinha pequenininha no interior da Toscana, mostrar como é que funciona. E o pessoal foi tudo muito bonito, o pessoal atendeu a gente super bem. São duas matérias que eu gostei muito e que tiveram muita visibilidade aí no Brasil, porque todo mundo, quem não quer comprar uma casa por 1 euro, né? Na Europa, imagina, morar aqui, pagar 1 euro só. Então a gente mostrou como é, quais os trâmites que devem ser feitos e tudo. E outra é essa mulher, porque até então nenhuma TV tinha feito entrevista com ela, de ir lá para Veneza entrevistar ela, né? Então a gente foi a primeira TV brasileira que foi em Veneza para poder entrevistar ela, conversar com ela, correr atrás das pickpockets com ela. Ficou assim, bem engraçada a matéria, ficou bonita. Mostra um lado humano dela, né? Sensacional, que show! E você falou que as entrevistas que você fazem aí, né, passa aqui no Domingo Espetacular, é da Rick. Mas como que funciona os bastidores aí? É só você e seu marido ou você tem outro suporte da emissora? Não, geralmente é eu e o meu marido. A contratada sou eu, então sou só eu. Ele vai para poder me ajudar mesmo, né? E hoje a gente vê os correspondentes internacionais, a não ser assim, um ou outro, igual quem trabalha em Londres tem geralmente a emissora em Londres, né? Uma filial em Londres. Mas quem tá fora de Londres tá mais ou menos que nem eu também. Tem uma moça que trabalha na Suíça, que é da Globo, que eu acompanho ela pelo Instagram. E é que nem eu, é um tripé, a câmera e ela, mais nada. Então, assim, hoje tá cada vez mais diminuindo, né, os recursos. Então, hoje é esse tal de repórter que faz tudo, né? Você tem que gravar, ser repórter, senão você tá fora do mercado. Então, para correspondente internacional, principalmente porque é tudo muito mais caro, né? Então, a gente que faz tudo, o bastidor não tem nada de glamour, igual a gente pensa. Aliás, TV não é glamour igual a gente pensa, né? TV é muita ralação, é muito trabalho. Muitas vezes eu fiquei dormir às 11 da noite e acordava às 4 da manhã para estar no outro dia. Então, assim, trabalha bastante também, como qualquer outra profissão, né? E o que que você mais sente falta aqui no Brasil?
Além da minha família, né? Minha irmã, minha mãe, meu pai, jabuticaba. Uau! Porque aí não tem? Que aqui não tem Sério? jabuticaba. E pinhão, pinhão também. Ah, nossa, dá água na boca de lembrar o gosto do pinhão, sabe? São duas coisas que eu gosto muito e que infelizmente aqui não tem. O resto a gente acha muito fácil, ou quando eu vou pro Brasil eu sempre trago, mas eu ainda não dei a sorte de estar no Brasil na época da jabuticaba, sabe? Então, assim, Tudo. O duro chegar que com não tem nem jabuticaba, como eu vejo mandar, né? minha mãe manda. Não tem como Estraga. mandar. Minha mãe sempre manda para me deixar com mais água na boca. Olha, o pé de jabuticaba tá cheio, filho. Olha que linda. Fala, ai, mãe, você não sabe a tortura que é ver o pé de jabuticaba assim para mim, porque eu sou apaixonada por jabuticaba. Ai. Ô, Larissa, e hoje aí, você tem uma rotina, um hábito diário? Adri, hoje eu fico muito mais em casa, né? Porque com o bebê, né? O Matheus tem 1 ano e meio. E a rede de apoio aqui é um pouco. A família do Léo toda mora aqui, né? A irmã dele, inclusive, mora no mesmo condomínio que a gente. Mas hoje eu fico muito mais em casa por conta dele, porque como a gente não sabe se vai ter outro filho ou não, eu quero ver o Matheus crescer o máximo que eu puder e aproveitar ele o máximo que eu puder. Então, a minha rotina é ficar em casa com ele, passear aqui nos arredores. Aqui a gente mora numa cidade que é bem próxima a Milão, que é considerada região de Milão mesmo. É uma cidade que tem um rio muito bonito, então tem 6 mil habitantes a nossa cidade. É um bairro quase, né? Então é uma cidade pequena. A gente se mudou para cá no começo desse ano, a gente morava em Torino. Mudamos para cá esse ano, então a minha rotina mesmo é passear com ele aqui. Aqui tem muito parquinho com brinquedos para criança, muita natureza, muito verde, muito, muito verde. Então a gente quase que todo dia, principalmente agora que tá verão, tá fazendo muito calor aqui, né? Umas 8, 9 horas da manhã, coloca ele no carrinho e sai para passear com ele, para brincar, para explorar também um pouco da natureza, né? E hoje aí, é claro, muda muito a rotina, né? Os hábitos, é questão cultural também. Mas hoje aí, você consegue mandar na sua mente ou a sua mente te comanda? Essa pergunta é difícil, né? Eu acho que a minha mente ainda me comanda. Não, eu acho que é minha mente ainda, Dri, minha mente. Eu preciso. É até bom você falar isso, eu nunca tinha pensado. É uma coisa que eu tenho que trabalhar isso, porque a minha mente não pode me mandar, eu tenho que mandar nela, né? Mas a minha mente ainda manda em mim. Não tinha parado pra pensar nisso. Colocou uma pulguinha aí pra mim agora. Fala assim, na era de hoje, principalmente depois que a gente vira mãe, né? Tem hábitos, costumes diferentes, prioridades, e a gente se boicota demais, né? Nossa! É porque assim, ó, a gente está criando um ser, né? Durante os 9 meses da gestação, é tudo muito legal, tudo, que lindo, tô grávida, né? Você nem imagina o que vai te esperar depois. Aí todo mundo fala, ó, o parto é difícil. O parto é difícil, o meu foi parto normal. Mas o pós-parto é muito mais difícil, gente, porque assim, eu não sabia trocar uma fralda, eu nunca tinha trocado fralda de criança. Eu fui aprender com o Mateu a trocar fralda no hospital. Né? A amamentação, gente, como é desafiador amamentar. Eu achava que era algo assim, nasceu, eu vou pôr no peito, vai, né? Não é assim, gente, não é. Então, assim, é muito desafio. E aí você tem que estudar hoje para você poder criar essa criança, né? Para você criar um adulto melhor, melhor do que a gente. Então, o nosso filho eu quero que o Matheus seja a nossa versão, minha e do Léo, melhorada. Então, para um futuro melhor. E acho que essa geração que está vindo do Matheus vai ser uma geração muito melhor, porque com essa coisa de internet, né, eles já nascem super conectados, muito ágeis, tudo para ontem, né? A nossa geração é um pouco mais lenta, porque a gente vem dessa coisa do analógico, a entrada do digital, né? Então a gente ainda, eu não sei se com você é assim, mas o meu cérebro ainda tem que processar muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente não pega já de primeira, por conta dessa lentidão, né? Imagina, na época que eu era criança, não tinha controle remoto de TV, a gente tinha que levantar para trocar de canal, né? Hoje você vê filme na TV sem sair de casa, no celular.
Então eu acho que essa geração, principalmente a do Mateu que está crescendo agora, vai ser uma geração muito mais responsável, muito mais educada, uma geração que vai se preocupar muito mais com a natureza, com o planeta em si. Eu acho que eles vão botar ordem no que a gente não conseguiu ainda. Esse assunto, né? Questão de família, criança, é uma responsabilidade muito grande você ter que educar, principalmente nessa geração em que nós vivemos hoje, né? Mas aí vocês têm metas claras e objetivas como família, para o seu filho, o futuro. Sim, temos. Assim, a gente não pensa muito no futuro, né? Porque muita coisa muda, né? A gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente sempre procura pensar assim, essa coisa, se a gente puder continuar aqui na Itália, né? Por exemplo, a casa, compramos, que é para deixar um bem para eles, né? Então, enfim, essa coisa da educação, meu pai e minha mãe foram incríveis comigo, mas eu quero poder acertar ainda mais do que meus pais, né? Então, tá sempre assim, o tempo que eu tô em casa, eu tô sempre procurando estudar. O que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ser uma mãe melhor, né? Enfim, minha cachorrinha ali atrás, ela não para, gente, meu Deus do céu. Então, a gente tá sempre assim, buscando essa coisa para estar melhor para ele ser melhor no futuro, né? Ela tá querendo aparecer, é filha da Ela Larissa. tá. Aham. Ela ia comigo no programa, aí em Londrina. Quando ela nasceu, ela ia comigo. Então ela tá vendo TV aqui, tudo. Ela falou, opa, também quero. Já é da família, questão familiar. Isso aí eu já conheço. Deixa eu também, mãe. É. Larissa, enquanto você toma uma aguinha aí, faz um cafuné eu gaguejando aqui, na sua cachorrinha, eu queria dar um recado para você que está nos acompanhando aqui, tá, gente? Aqui no Estúdio Podcast Londrina, nós temos uma ampla estrutura, ar-condicionado, estacionamento no local, frigobar, técnico 100% disponível, câmeras profissionais e o nosso sistema aqui, assim como você está acompanhando essa entrevista hoje com a Larissa, lá do outro lado do mundo, direto na Itália, você consegue fazer entrevista com qualquer pessoa dos 4 lados do mundo. Isso é bom demais, né? Sempre com o nosso técnico 100% disponível. Você pode fazer ao vivo, pode fazer gravado. Aqui você pode ter o seu programa de podcast. Você sabia que aqui no Estúdio Podcast, isso mesmo, além de você poder ser o nosso entrevistado, aqui é o lugar certo para você ter o seu programa com estratégias de maneira assertiva. Hoje o podcast, ele está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial. E é de maneira assertiva e estratégica, trazendo grandes resultados. Então, se você é empresário ou conhece algum, ou nem precisa ser da área, tá? Você só tem vontade de ter um podcast, aqui é o lugar certo. Você trazendo uma pessoa para agregar com o seu negócio, explicando melhor como que você pode transformar a vida daquelas pessoas, tá? Conheça um pouquinho mais da nossa estrutura. Estúdio Podcast Londrina, o número 1 de Londrina, escolhido pelos londrinenses. E aqui, além de podcast, se você não tem vontade de ter um podcast, mas você é uma pessoa cheia de conhecimentos, aqui você também pode gravar cursos e colocar nas plataformas digitais e ganhar dinheiro enquanto você dorme. É bom demais, não é? Então você pode alugar também a sala por hora aqui para você gerar conteúdo nas
redes sociais. Aqui nós atendemos de acordo com a sua necessidade. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. E vamos voltar nesse bate-papo gostoso aqui com a Larissa Zanon. Oi, Larissa. Dri. Pô, é legal essa estrutura que vocês montaram aí, né, Dri? Porque hoje está crescendo muito, principalmente aí no Brasil, né? O podcast, tudo. A gente não vê mais TV, né? É engraçado, eu trabalho em TV, mas a gente raramente assiste TV, né? Hoje é tudo YouTube, YouTube, rede social, enfim, né? Olha, eu sou até suspeita a falar que eu sou fã de podcast, né? E o podcast é isso. Eu gosto disso porque é um bate-papo de maneira natural, onde você pode trazer conteúdos do segmento que você quer. É bem bacana. E aí, você sabe que, assim, uma coisa que você falou de futuro, né? E falou de curso, uma coisa que eu me descobri aqui na Itália, que ali eu fui até assim, depois que eu virei mãe, a gente tem que saber cozinhar, né? E eu não sabia cozinhar, gente. Eu já queimei batata doce, porque eu fui pôr para cozinhar batata doce, não pus água na panela. Então você imagina o meu nível. Eu fui fritar pastel uma vez, que a minha tia deixou o pastel feito, era só colocar o óleo lá, era só colocar, aquecer o óleo e colocar o pastel. Só que tinha um danado de um plástico no pastel, e eu não tirei esse plástico. Ó, incendiou a casa inteira, fumaça pra casa inteira. Enfim, eu aprendi a cozinhar hoje. E uma coisa que eu gosto muito aqui, que eu tô apaixonada, é a confeitaria italiana. E eu tô começando a fazer cursos aqui, porque eu acho que, assim, agrega pra gente, né? Pelo menos pra vida pessoal, né? Você fazer alguma coisa. Comida é muito amor também, né? Você dá uma coisa pra pessoa pela coisa que você fez com amor, né? Então você tá passando todo o amor, todo o carinho que você tem pra aquela pessoa através da comida. Então é uma coisa bacana. Você falou de curso, eu lembrei disso daí que eu tô também aperfeiçoando, meu lado culinário. Uau! Você sabe que eu me identifiquei muito com você, né? Porque em casa quem cozinha é meu marido. Eu não cozinho. E Ah, eu consigo queimar arroz esquentando. Meu Deus. Eu falo que é a minha eu era assim, especialidade. eu vou te confessar, eu era assim. Hoje eu já faço bolo, hoje eu já faço bolo recheados, já tô fazendo essa coisa de docinhos, porque os docinhos italianos eles são muito diferentes dos doces brasileiros, né? Eles são doces sem ser doce. É muito chantilly, massa leve. Eu gosto muito de doce que não é aquele doce, sabe, que queima a boca, que você fala, quando você engole, assim, sabe? Fica queimando, né? O doce italiano não, ele é muito bonito e ele é, assim, diferente. Quem sabe eu também não lanço um curso aí mais pra frente, não sei, tô pensando assim, né? Pensando alto. Para falar um pouquinho também dessa experiência culinária, não sei, né? Às vezes dá certo. Vamos ver. Gente, transformando as vidas, a questão de cursos, e com a experiência mesmo. A gente tem várias pessoas que gravam aqui, vários cases de sucesso, e é onde você consegue alcançar em massa, né, para o mundo inteiro. É bacana. E é isso que você falou, a pessoa, né, tá lá fazendo um curso, ela tá ganhando dinheiro 24 horas, você grava lá, vai sempre renovando, é claro que também não dá para você gravar e deixar o negócio lá, né? Enfim, Sim. você tem que estar sempre renovando. E é uma boa para quem gosta de falar, tem conhecimento, né, e quer repassar, um ótimo negócio. Ó, já fica aqui esse site de milhões. Você grava o curso aí e a gente já divulga aqui. Eu tenho certeza que a Opa! galera, as confeiteiras aqui, ó, de Londrina, já vai querer aprender aí os segredos Deixa eu italianos. melhorar um pouquinho mais, que eu ainda tô no início. Deixa eu melhorar, mas pode deixar que a gente vai conversar muito ainda. Eu vou tomar esse cafezinho com você ainda, viu? Ah, eu vou adorar pessoalmente. Já deixa aqui o convite para pessoalmente. Você tem Pode pretensão deixar. de quando vem para o Brasil? A gente foi esse ano em fevereiro para fazer o aniversário do Mateu aí, né? O primeiro aninho, que meus avós não conheciam ele, a família não conhecia ele, né? Então a gente foi para fazer o aniversário. Eu acho que meio do ano que vem, talvez. Vamos ver. A gente ia no final do ano, mas aí meus pais resolveram vir. Então daí a gente vai passar o Natal e Ano Novo aqui. Talvez meio do ano, vamos ver, junho, julho, ou final do ano que vem. Vamos ver qual período a gente consegue, mas eu vou te avisar. Aí eu vou aí. Vou Vem aqui aparecer aí. pessoalmente. Já dá para gravar um curso também, jornalista na Itália. Ó, Nossa, pronto, ó.
as ideias vão aparecendo e depois vamos conversar. Vamos sim. E falando nisso, jornalista na Itália, né? Muitos brasileiros têm vontade de ir embora para o exterior. Qual que é a dica que você deixa aqui? Primeiro, vir para qualquer lugar do mundo com não ser ilegal, porque assim, você tá ilegal é uma coisa que eu vejo várias pessoas que estão aqui que não tem, por exemplo, cidadania, não tem nada, tá todo mundo ilegal. Porque o trabalho que você vai conseguir vai ser ilegal. Muitas vezes você não vai pagar, você vai ser trapaceado. Se você fica doente, a saúde é muito difícil. Fora o risco, né? Que você sempre tá andando na rua com o coração na mão, falando assim, ai meu Deus, será que a polícia vai me pegar? Meu Deus, se a polícia me pegar, será que eu vou ser deportado? Então, assim, em primeiro lugar, você ter uma certeza de que você não tá indo ilegal. E outra coisa, vai conhecer primeiro, não vai de cara, tipo, eu gosto muito, sei lá, de Portugal. Ah, Portugal fala português, né? Não vou ter tanta dificuldade da língua. É, faz uma experiência. Se programa para ir ficar um mês, pelo menos, ou 15 dias, que seja, para você se situar, se ambientar, ver se o lugar é bom, se você gosta do ambiente, né? Porque às vezes você vai e a sua experiência não é boa, porque cada um tem uma experiência, não adianta. A minha experiência vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da outra, e outra, vem com dinheiro reservado. Não vem achando que você vai chegar em qualquer lugar do mundo com um trabalho certo. Pode demorar para você conseguir um trabalho. Então, venha com uma reserva financeira, porque assim, desse jeito você fica um pouco mais tranquilo, né? Se caso aconteça alguma coisa, por exemplo, uma epidemia igual pegou aqui na Itália. Você chega aqui, vem, pá, epidemia, 3 meses em casa. E aí, como é que você vai sobreviver? Então, a gente tem que pensar muito no futuro também, porque não é só, eu vou, deu a doida, eu vou lá para Itália agora e vou lá, vou ver o que vai dar. Não. Pensa muito bem, coloca os pés no chão, conversa com quem mora lá, que hoje a internet ajuda muito, né? Se você colocar, sei lá, Itália, vai aparecer um monte de brasileiro que dá dicas sobre Itália. Portugal, a mesma coisa. Londres, a mesma coisa. Então, entra nos grupos de Facebook, porque fora do Brasil o Facebook funciona muito, muito mais até do que o Instagram. Então, entra nos grupos de Facebook, brasileiros em Milão, brasileiros em Londres, brasileiros em não sei aonde você deseja ir. Conversa com o pessoal. Gente, estou querendo morar aí. Quais são as dicas? Qual é a melhor cidade? Qual é a melhor região? Porque todo país tem a sua particularidade. Por exemplo, a Itália. Para você vir para cá, é muito difícil você alugar uma casa. Gente, é uma missão quase que impossível. Hoje, os brasileiros que estão aqui, que são blogueiros mostrando a vida pessoal aqui, falam sobre isso. Mas é uma coisa que, assim, é quase que impossível. Porque para você alugar uma casa aqui, você tem que ter o chamado de contrato indeterminado. O que é o contrato determinado? É como se você fosse um funcionário público. Você vai estar trabalhando numa empresa, não é uma empresa, é uma empresa pública, é uma empresa privada, e esse contrato te dá estabilidade. Então, não é que amanhã você vai ser mandado embora. Você só vai ser mandado embora se você fizer algo muito grave. E se é casado, os dois têm que ter esse contrato indeterminado. Mais o adiantamento do aluguel. Então, você vai pagar 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses. Então, por isso é importante você vir com dinheiro no bolso, pés no chão e as metas muito claras, porque senão logo na primeira dificuldade você volta, porque tá aqui sozinho, Adri, não é fácil, é muito difícil. E a comunidade brasileira não se ajuda. Então, não vem contando assim, eu vou lá, eu tenho um amigo meu brasileiro que mora lá, ele vai me ajudar. É bem difícil. Então, venha com um psicológico muito bom, fortalecido e uma reserva boa para você ficar uns 2, 3 meses aqui tranquilo, assim, se caso precise, né? Em alguma vez você já pensou em desistir? Várias vezes, nossa senhora, de tudo. Nossa, quantas vezes. Da profissão, nossa, milhões de vezes, porque não é sempre que dá certo. Quantos nãos a gente não leva? Meu Deus do céu. Quantos nãos eu não levei para poder. Dri, até essa semana eu tava lembrando. Gente, quando eu trabalhava no jornalismo ainda, nossa, quanta gente não falou para mim, desiste disso, não, você não é para isso. Você fazer uma matéria pro Nacional? Não, você não, 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 não. Você não vai fazer. Não, menina, para, não. Tinha uma pessoa que na época ela era presidente da CIO aí de Londrina, que eu tinha que entrevistar ela nos eventos.
e eu ficava pé da cara. Se a pessoa assistir, ela vai saber quem é. Hoje passou, mas ela me chamava de Xuxinha na época. Pra mim, era uma ofensa tão grande, Dri, porque assim, pra mim, Xuxinha o que que era? Eu tinha um rostinho bonitinho e era burra, né? Era uma pessoa oca pra mim. Então, assim, eu ficava doida quando ele me chamava de Xuxinha. E isso pra mim foi dando forças para eu adquirir mais conhecimentos, para eu adquirir mais estudos e poder chegar onde eu cheguei. Não é da noite pro dia, gente. Não é. Todo mundo sabe disso. Você não vai acordar e falar, opa, hoje eu sou correspondente internacional. Não. Você vai ter que passar. Eu fui produtora, eu trabalhei de graça, eu ajudei muito, graças a Deus eu tive essa experiência com câmeras incríveis que eu trabalhei, que me ensinaram muito sobre imagens, senão hoje eu não conseguiria filmar. Trabalhei com editores fantásticos, que também a gente sentava do lado e falava assim, como é que, porque eu sempre fui muito curiosa, né? Como é que faz para editar? Ah, esse botão aqui faz aquilo ali, aquele outro, aquele outro. Ah, tá, posso tentar? Pode. E tentava, futricava, mexia na câmera também, futricava, mexia. Então, foram bagagens que serviram para eu chegar onde eu cheguei hoje, que senão, gente, não é da noite pro dia. Não pense, eu vou abrir uma conta no Instagram e vou ter 3 milhões de seguidores e vou ganhar muito dinheiro. Deus abençoe que você consiga, porque, como eu falei, cada história é uma história. Mas a vida é muito mais difícil do que isso, né? E a gente tem que ralar bastante. Tudo tem um processo, né? Fala assim, Deus quer entregar a terra prometida para todo mundo, mas nós precisamos passar por esses desafios que é o deserto da vida, para quando nós chegarmos aonde Ele quer, de acordo com o propósito, nós estarmos preparados para isso. Nossa, tem dia que eu falo assim, exatamente esse propósito aí que você falou. Eu falo, Deus, qual o propósito de eu estar passando isso? Por que, Deus? Por quê? Me explica, porque eu sou muito imediatista, né? Eu não tenho muita paciência, eu gosto das coisas tudo, né, mais rápido assim também. E eu falo, pra que, Deus? Por que que eu não consigo? Gente, pra comprar essa casa aqui na Itália, Adri, a gente demorou 2 anos pra conseguir comprar a casa na Itália. Então, para comprar coisa que assim, chegar no banco e falar, me empresta dinheiro, empresta. Ah, então tá bom, pronto, pronto. Não, aqui não. Aqui é uma burocracia danada. Demorou 2 anos. Eu falava assim, Deus, por quê? Qual que é o propósito, né, do Senhor estar fazendo eu passar por isso? Coisas que a gente só vai entender lá na frente, que agora a gente tem que passar para essa caminhada e lá na frente a gente fala, lembra aquilo lá atrás que eu passei? Então, tá servindo para isso agora. Mas não é na hora que a gente vai descobrir. O ser humano, muitas vezes, tem dificuldade de entender e fica se questionando por que Deus. Mas Ele é o único que eu falo que sabe de tudo e todas as coisas, né? E muitas vezes falo, quando a gente consegue passar por esse deserto, depois, é aquele velho ditado, depois da chuva que vem o arco-íris, a gente entende. E sabe, Dri, assim, nada é. Meu esposo Léo fala muito isso, eu aprendi isso com ele. Nada é tão ruim que vai ficar para sempre, como nada é tão bom que vai continuar para sempre também. A vida é isso, ó, é essa redemoinha, sobe, desce, sobe, desce. Essa roda gigante, na verdade, né? Então, um dia você vai estar muito bem, no outro dia você vai estar lá para baixo do buraco. Né? E aí vai ter alguém, Deus, que vai jogar, fala assim, vai lá, joga a corda, vai lá ajudar a Larissa, tira ela do buraco. Você vai subir, vai escalar e falar, ufa, ar fresco, né? E vai encarar de novo, você vai cair de novo, vai subir, e a vida é isso mesmo, é um eterno sobe e desce. Né? Ô Larissa, e qual que é o seu combustível diário para você seguir em frente? Hoje é meu filho, Dri. Hoje é meu filho, sem sombra de dúvidas. Antes era minha família, meus pais, né? Depois, quando a gente casou, meu esposo. Mas hoje é meu filho. Que eu olho pra cara dele e falo: não, eu preciso deixar um legado maior pra você, filho. Então, vamos correr atrás. Hoje é ele. Ele que me inspira todo dia acordar, sair da cama, levantar, me exercitar, cuidar de mim. Porque não adianta nada. Aquilo que a gente falou da maternidade, a gente se deixa porque a gente tá criando um ser, né? E por pelo menos o primeiro ano de vida da criança é muito difícil a gente se cuidar, porque é muito desgastante nesse maternar, né? Então hoje eu olho para ele e falo assim: não, filho, eu tenho que ir para academia por você, porque eu tenho que estar bem de saúde para poder cuidar de você. Então hoje meu maior objetivo de vida com certeza é o Mateus. Se considera uma mulher de sucesso? A gente sempre quer mais, né? Mas eu acho que eu cheguei num lugar assim onde muitas pessoas gostariam de chegar. Sou muito feliz.
por todos. A gente sempre tem muita ajuda, né? A gente não chega sozinha no lugar. Então, muito feliz pela minha família, que sempre me apoiou, o Léo, principalmente, que me apoia em tudo, pelos meus amigos. Mas eu acho que eu construí uma carreira, e estou construindo uma carreira que acho que poucos londrinenses conseguiram, e espero que outros das outras gerações possam conseguir também. Que os caminhos já estejam mais fáceis para as próximas gerações. E como que você define a palavra sucesso? Uau! Sucesso, Dri. Sucesso é você saber que você fez aquilo que você ama de uma forma bem feita e que outras pessoas vão poder seguir, espelhar. É você ser. é, não é ser a primeira pessoa a fazer isso, mas é ser uma pessoa que faça aquilo bem feito, que sabe fazer com amor e bem feito. Uau, sensacional. Ô Larissa, de tudo isso que você compartilhou, né, dessa carreira que você construiu e vem construindo, quando que foi para você que você considera que foi a grande virada de chave na sua vida? Foi realmente quando eu falei, não quero mais trabalhar com TV. Cansei. Vou para Itália, vou ficar lá, vou fazer que nem o filme Comer, Rezar e Amar lá, vou viver de pizza lá na Itália. Aí vem a vida e fala assim: não, você tem um negócio muito maior ainda para fazer, para seguir. Sabe que quando eu cheguei aqui, Dri, acho que todo mundo precisa fazer uma viagem internacional, ficar um tempo fora para a gente abre a cabeça, né? Ver o mundo de outra forma. O meu lado espiritual melhorou muito, eu estou muito mais conectada com Deus do que. Eu sempre fui conectada muito com Deus, mas hoje eu estou muito mais, a anteninha tá lá, ó, muito próxima. E a vida fez assim: opa, não, filha, acorda, vai, levanta, que você tem coisa ainda aí. Aqui não tem ninguém para te ajudar, não, é você mesmo, vai. Então levanta aí que você tem que fazer. E foi assim. A vida deu um empurrão e eu fui. Vai, eu falo assim, Deus ajuda, né? A gente pede, mas Deus ajuda quem cedo madruga. A gente tem que estar em Uh, constante movimento que as portas se abrem. exato. Até falando nisso, as portas se abrem, movimentar. Você disse aí, né, na cidade de Milão agora há pouco. Milão é uma das cidades referência em moda, ou não? É. Muitas marcas são italianas, né? Igual Dolce Gabbana, Versace, é, devem ter, Gucci também, né? Antes a gente morava em Torino, a gente ficou 3 anos em Torino, que também é berço de não só moda, mas de muita coisa que a gente nem imagina. Fiat, por exemplo, o carro Fiat é produzido em Torino, que é Fiat, que é a indústria automobilística de Torino. A própria logo é deles, né? A Ferrero Rocher nasceu em Torino, Nutella nasceu em Torino. Então tem muita coisa que nasceu aqui na Itália que a gente nem imagina e o berço é aqui na Itália mesmo, vem daqui. Não só moda, mas alimentação, em muita coisa. E você tem uma loja de moda também, ou não? A minha mãe teve loja em Londrina, a Biboca, por muitos anos, então eu nasci praticamente dentro de. Eu nasci dentro da loja, porque quando eu nasci, minha mãe trabalhava de vendedora, eu, com dias, já fui com ela na loja. E aí, quando eu fiquei mais velha, minha mãe comprou a loja, a Biboca, e a gente teve ela por muitos anos. Em Curitiba, eu tive uma loja por 2 anos, mas daí eu fechei. Eu tentei mantê-la longe, só que eu acredito assim que aquele ditado antigo, né? O boi só engorda aos olhos do dono, né? Quando o dono tá em cima, né? E você estando longe, fica muito difícil de você, né? Sei lá, a vendedora faltou. Como é que eu vou fazer para abrir a loja? Não tem como ir lá e abrir a loja. Se eu tô lá na cidade, é muito mais fácil. Eu vou lá, abro e atendo. Mas estando aqui, como é que eu vou fazer? Então, eu resolvi fechar, mas eu sou apaixonada por moda justamente por isso, pela minha mãe, né? Ter tido loja por muitos anos. Nossa, é uma coisa. É muito bom você sair para fazer compra, vender, melhorar a autoestima da pessoa, que às vezes a gente vai para comprar porque a gente tá ruim mesmo, né? Porque a gente quer conversar, bater papo com a vendedora e tudo. Então, você poder dar esse atendimento para a pessoa e além de assim, sair da loja assim, muito mais bonito do que ela entrou, porque ela comprou uma blusa nova e aquela blusa nova mudou a autoestima dela, né?
Então, essa coisa tá também enraizada em mim, por conta da minha mãe, por ter trabalhado com ela na loja. Eu saía da escola e ia para a loja ajudar ela a atender. Então, isso tá tanto em mim quanto na minha irmã, né. Você nunca pensou aí em ser uma influencer de moda daí de Milão para o Brasil? Não, Dri, você sabe que essa coisa de influencer eu nunca consegui, por ser da antiga, assim, né, dos jornalistas antigos, eu não, a minha irmã faz isso muito bem. Nossa, minha irmã é incrível. Eu não consigo. Eu não consigo ter aquela ironia que elas têm, sabe? Eu sou muito séria para essas coisas. Até quando eu gravo algum vídeo que é um pouco mais engraçado, eu sempre mando primeiro para Stephanie, para minha irmã. Ah, o que que você acha? Porque é mais nova, né? O Ela é que que uma você acha? Tá bom? graça. Ah, eu acho que você falou muito sério, Tata. Você tem que mudar a forma de narrar, a forma como, eu não consigo. Então, Dri, assim, quando eu vou nas lojas aqui, no shopping, no centro de Milão, eu sempre mostro, mas aquela coisa de influencer, não é pra mim. Não nasci pra isso. Ô Larissa, e você sempre foi uma pessoa, né, muito visada, né? Você tem muitos fãs, mas também eu falo assim, como acho que a maioria das pessoas sempre tem aquelas pessoas maldosas, né, que muitas vezes faz alguma coisa para te prejudicar, inveja, olho gordo. Falo, não tem como a gente não falar disso, porque você sempre foi referência, você é bonita, é simpática, uma excelente profissional e isso gera Obrigada. muito desconforto, insegurança nas pessoas, né? E você tem haters? E se você tem, como é que você lida com essa situação? Hoje, muito menos, mas muito menos. Você sabe que assim, os meus haters eram as pessoas da própria profissão, né? Outras apresentadoras, outras colegas, enfim, da própria profissão eram meus haters. Hoje, como eu mudei de foco e estou muito longe, mudou muito. Principalmente na internet, é raro ver alguém. Nossa, acho que faz muito tempo que eu não tenho que bloquear alguém porque essa pessoa foi insensível comigo. Então, hoje, graças a Deus, mudou muito, mas antes, que eu estava todo dia na TV, que era programa diário e tudo, nossa senhora, é, é, era difícil. Tinha um moço em Londrina que ele achava que ele me namorava, que ele era meu dono. Então, toda vez ele chegou aí na loja da minha mãe, pedir a minha mão em casamento, falando assim: não, porque eu vou casar com a tua filha, eu vou casar na capela, tal dia, e não sei o quê. E ele me perturbava com carta, ia lá na TV, sabe assim? Então, quando eu tava na TV diária, era mais o negócio o bicho pegando mesmo. Mas hoje que eu tô aqui, mais longe, acho que as pessoas não sei se tem receio ou se mudaram a visão ou se meu público cresceu também comigo, amadureceu, então muita coisa mudou. Hoje eu não tenho mais. Mas quando tem, eu fico muito nervosa na hora e eu sou muito assim hoje eu falo muito, né? Eu falo muito na cara da pessoa o que eu tô sentindo. Então, pela internet eu tenho que respirar, eu escrevo, leio, falo, tá bom? Não, não tá. Tá, eu tô sendo grossa. Tem alguns que eu só pego, deleto, excluo, mas tem outros que eu quero dar a resposta, sabe? Então eu vou lá, dou a resposta, espero um dia para ver se a pessoa vai ter a tréplica, a réplica, e aí depois eu vou e bloqueio. Mas geralmente eu gosto de responder, eu não gosto de ficar guardando, sabe? O que eu sinto eu externo. Au. Larissa, você se arrepende de alguma coisa que você já fez na sua vida? Não, não. Talvez me arrependo de não ter casado com o Léo antes, a gente sempre fala isso, né? De Uau! daquela época a gente não ter se encontrado, que a gente teria vivido. Não, não é que eu tô me arrependendo do que eu passei, né? Mas eu acho que a gente teria tido uma vida diferente, mais tempo juntos, porque é aquela coisa de alma mesmo, sabe? Que tem conexão de que você sabe que você nasceu para aquela pessoa e aquela pessoa nasceu para você. Então, eu me arrependo da gente não ter se encontrado antes e ter namorado antes, casado antes, ter feito formado a família antes. Acho que esse é um dos meus grandes arrependimentos. Uau! O Léo, o que que ele faz aí, Larissa? Hoje ele trabalha com logística, ele em português, espera, deixa eu lembrar a palavra. É como se fosse gerente de praça de Torino. Mesmo a gente morando aqui em Milão, ele continua responsável por Torino e aqui em Milão.
aqui é muito forte essa coisa de logística de entrega, né? Por exemplo, a Amazon entregar na sua casa, o mercadinho ir lá e entregar na tua casa. As pessoas não gostam muito de sair. Então, a logística aqui é muito forte. Ele comanda em Torino para uma empresa, ele é o gerente de praça lá em Torino. Mas a gente tem planos para cá, porque ele teve pizzaria em Minas Gerais por 22 anos. Ele é apaixonado por pizza. Então, a gente está com os planos aí que a gente está estudando ou curso para ele dar, ou quem sabe abrir a própria pizzaria, enfim. A gente está com planos ainda, estamos estudando oportunidades. Está no lugar certo. Pizza, Tamo, Itália, eita, coisa tamo, boa. tamo. Nunca comi uma pizza tão boa na minha vida igual a pizza aqui na Itália. Sério, qual que é a principal diferença que você acha da pizza da Itália para o Brasil? Dria, quando você chega aqui, você vai pedir uma pizza, a pizza é individual. Não é aquela coisa de dividir a pizza igual a gente tem no Brasil. Não. A pizza é sua. Então, a pizza de 4 fatias, uma pizza pequena, mas é sua, você vai comer ela inteira. E aí no Brasil, é engraçado que antes eu achava muito bom isso. Hoje eu como, eu fico, nossa, sério que é isso? É uma pizza pesada, porque vem muita coisa na pizza no Brasil, né? Vem champignon, vem milho, vem palmito, vem não sei o que, vem estrogonofe, feijoada. Aqui não. Aqui a pizza é massa, molho, queijo, no máximo uma salsicha ou no máximo uma verdura. E eu sou apaixonada pela marguerita, que é queijo, molho de tomate, às vezes um tomatinho em cima, um manjericão e só. Então, você come a pizza no Brasil e come a pizza aqui, você fala, a massa é muito diferente, que a massa no Brasil é muito mais pesada do que a massa daqui. E essa coisa do recheio. O recheio do Brasil, ele é gorduroso, então isso hoje me incomoda um pouco. Eu prefiro milhões de vezes a pizza daqui do que a pizza aí no Brasil. Mas é claro que quando a gente vai, a gente sempre tem que comer a pizza aí no Brasil, porque frango com catupiry só tem no Brasil, não tem aqui na Itália. Oh, ó, já fica outro insight aí para fazer um curso de como fazer pizza italiana. Nossa! Isso aí eu deixo pro Léo, porque mexer com farinha, pão, massa, fermento, que tem que fermentar, isso eu não dou, não. Eu gosto mais do doce. Do doce eu gosto de fazer. Da precisão, sabe? Você tem que Uhum. pôr 35 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha. Isso aí eu gosto muito. A culinária salgada eu deixo para ele. Ele manda muito bem. Ele manda bem, show, show. Larissa, já estamos aqui há quase uma hora nesse Uau! bate-papo. Falo, quando o bate-papo é bom, gente, a hora voa, a gente Nossa, nem vê. Nem não vê vê, mesmo. né? Larissa, e ainda não acabou não, tá? E nós temos uma surpresa aqui para você. Aqui dentro do programa eu tenho um quadro que é bate e volta. Eu vou te falar uma Ah, palavrinha e você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? uxi, vamos, vai, isso é perigoso, vamos. Vamos É, lá. é vapt-vupt. Tá, Deus, Deus é tudo. amor, Amor é minha vida, é o que eu faço todo dia. fé, Fé também é tudo, tá ali, ó, juntinho com Deus. Sem ela, você não consegue acreditar em Deus. uma inspiração, Inspiração, minha mãe. um medo. Hoje é morrer. Morrer e deixar o Mateu pequenininho. Como você se vê daqui a 5 anos? Nossa, mas 45, eu vou estar com 45. Acho que melhor do que hoje, Dri. Muito melhor do que hoje. Alimentação saudável, guloseima. Ah, 1000 vezes guloseima? Oh, ixi. Atividade física ou sedentarismo? Ai, faz porque tem que fazer, né? Mas se pudesse ficar sentada o dia inteiro e fosse bom pra saúde, eu ia preferir sedentarismo. Mas faço atividade física porque tem que fazer. Acordar cedo ou dormir tarde? Super do acordar cedo. Eu prefiro 1000 vezes acordar 4 da manhã do que ter que dormir meia-noite. Eu, 9 horas da noite já tô assim, ó. Ai, tem que dormir. Dormindo em pé. Sou do dia. Ler ou televisão? Aí você me pegou, porque eu gosto dos dois, mas eu sou muito mais TV do que ler. CLT ou empreender? E empreender. Empreender. Você indicaria esse podcast para mais pessoas?
Oh, já indiquei já, desde o nosso convite, porque eu não conhecia, porque eu tô totalmente por fora das coisas do Brasil, já indiquei já para um monte de gente, mandei o link para várias pessoas falando assim, ó, eu vou participar e tudo. E muita gente que também não conhecia tá conhecendo, então você tá fazendo um trabalho incrível, Dri. As suas entrevistas, as que eu tava assistindo, as que passaram, sempre essa coisa de mensagem, sabe? Aquilo que você falou. Depois que você vê o podcast, a gente se transforma mesmo. Porque algo fica pra gente. A gente sempre pega e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Eu posso melhorar naquilo, e isso é importante. A gente precisa de mais pessoas como você. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns mesmo. Uau, tô quase chorando aqui pelas palavras. Ai, obrigada. Ô, Larissa, até por falar nisso, pra você, se você às vezes tem a vida muito corrida, não consegue estar assistindo o nosso videocast aqui, nós estamos no Spotify também. Então, hoje o podcast você pode escutar de qualquer lugar do mundo e onde você estiver, seja na academia, seja no banheiro, limpando o carro, no trânsito, aonde você estiver. Lá dentro do Spotify, só você digitar Estúdio Podcast Londrina. Confere a nossa entrevista aqui hoje com a Larissa Zanon, direto da Itália, olha só. E tem muitos outros programas. Às vezes você não gosta de ler, mas é uma maneira também de você aprender escutando, tá? Ô, Larissa, e a gente tem uma outra surpresa aqui para você, tá? Ai, Jesus. Ah, A gente preparou umas fotinhas e eu queria que você falasse um pouquinho dessas fotos. olha! Ah, meu Deus do céu! Aí foi a primeira viagem internacional do Mateu, que a gente estava em Londres. Meu sonho era conhecer Londres. E pituquinho, a gente aí na beira do rio ali, e eu parei para amamentar. Só quem é mãe vai entender, né? No meio do dia, amamentando o Mateu, olhando pro nada. Uau! Ah, esse aí foi minhas férias com o Léo, né, agora. A gente, férias de família, né? A gente foi pra Grécia agora. A minha sogra e meu sogro. O sonho da minha sogra era conhecer a Grécia. A gente já tinha ido algumas vezes pra lá. E aí a gente foi agora, mês passado, pra lá, pra levar eles, pra eles conhecerem e passar uma semana com a gente lá. A gente tava lá agora. Ah, isso aí foi a minha família, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, Léo. Nessa foto só faltou os filhos do Léo, que também estavam aí, mas nessa foto eu tirei a minha família. Isso aí pra mim é a minha fundação, é meu tudo. Começou tudo aí. A gente em Londres, no Notting Hill. Ai, Mateu, que pitiquinho, gente do céu, carinha de gordo. E teve uma fase muito gordinha essa fase aí, que bonitinho, né? No Notting Hill. Eu queria ir lá para conhecer por causa do filme, né? Eu fui lá e fiquei apaixonada e a gente tirou essa foto. Ai, família linda, viu? Obrigada. Parabéns! Eu falo família, nosso Obrigada. bem mais precioso, É, né? é. Até aproveitando esse gancho aqui, se você puder dar uma definição pra gente de família. Ó, esse aí é meu enteado, ó, filho do Léo. Família, Adri, hoje pra mim é tudo, assim, a gente faz tudo pela família, né? A gente acorda cedo pra família, a gente sai pra trabalhar pra família, a gente muda a vida por conta deles, né? Então, a família pra mim hoje é tudo mesmo. Show de bola, show de bola. Larissa, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em aceitar participar do nosso podcast aqui e tão longe aí com esse fuso horário diferente, né? E eu queria agradecer por tanto você compartilhar. Você que é uma mulher sábia, cheia de sabedoria, inspiradora. Eu falo que existe aquelas pessoas cheias de conhecimento, que é aquelas que têm mais de uma faculdade, MBA, vive em constante aprendizado, mas tem medo de compartilhar, tem medo de mostrar o que sabe, às vezes por insegurança. E tem aquela mulher sábia. E a sabedoria é algo que vem do céu, é algo que a gente busca. Então você é uma mulher sábia, cheia de conhecimentos e que tem essa sabedoria, que compartilhou muitas coisas aqui com a gente, de maneira clara e objetiva.
eu tenho certeza que muita gente que está assistindo e vai assistir depois vai ter várias viradas de viradas de chave mesmo. E eu queria agradecer e parabenizar você pela mulher incrível que você é, pela sua história. Eu que agradeço, Bri. Eu estou muito feliz de estar aqui, de voltar para Londrina de uma certa forma, né? Mesmo pela internet, né? Voltar a poder compartilhar com vocês, porque é a primeira vez que eu falo assim em público sobre a minha trajetória. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por ter sido, por você entender a questão de horário e tudo, né? Por conta do nosso fuso e tudo. E assim, o seu podcast está incrível, que também Deus continue te dando muita sabedoria para que você continue trazendo mensagens positivas para o mundo, porque a gente precisa muito disso. É o seu primeiro podcast? É. Aham. Uau, aqui, ó, meu primeiro podcast! É o primeiro podcast. Quando A você gente fez vier. muita live, né? No ano de coronavírus foram muitas lives, mas podcast é meu primeiro podcast. Ó, Meu primeiro. normalmente quando é presencial, ele que segura, tá? Eu tô segurando pra você, mas você... Vai, que eu tô aqui segurando junto. Olha lá, mas você vai segurar essa plaquinha, viu? Em breve. Oh, não se preocupe, logo eu tô aí para visitar vocês. Ô, Larissa, e nesses minutos finais, eu queria deixar esse espaço aberto para você. É um tempo para você usar e abusar, deixar uma mensagem, uma reflexão. Caso você queira falar de algo na qual nós não comentamos aqui durante o programa, é um tempo seu, uma inspiração. E enquanto você vai pensando aí nessa mensagem, eu queria deixar outro recadinho importante para vocês que estão nos acompanhando aqui. Gente, mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante que você se inscreva e nos ajude a compartilhar informações relevantes aqui do Estúdio Podcast para o mundo inteiro, tá? Ative o sininho para você não perder nenhum episódio. Eu conto com a sua inscrição aqui, ó. Já aproveita. Só clica aqui, gente, não custa nada. Vamos juntos compartilhar, fazer o bem, tá bom? Adriana, acho que assim, da minha trajetória a gente falou tudo, mas uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, que foi o que me inspirou muito, é essa dos nossos sonhos, né? Tem muita gente que está em casa, às vezes né, um pouco deprimida, porque não consegue alcançar aquilo que quer, ou não chegou o desejo na hora que ela queria que chegasse, né? Tenha fé, tenha calma, seja persistente, vai chegar. Se é aquilo que você quer, se você colocou para dentro de você, falando assim, eu quero aquilo com toda a minha força, você vai trabalhar, você vai chegar naquilo, eu não tenho dúvidas. O nosso sonho guia a gente, então continue sonhando, continue lutando, que eu tenho certeza que uma hora a sua estrelinha vai brilhar e vai acontecer aquilo que você tanto quer. Sensacional, sensacional. Larissa, mais uma vez, muito obrigada, até. E eu queria agradecer vocês também aqui que estão nos acompanhando. Para você que vai assistir depois também, nosso muito obrigado. Compartilhe essa live com mais pessoas, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse programa. De repente, se você quer uma segunda entrevista com a Larissa, trazer informações específicas lá de Milão, o que acontece, né? A gente pode fazer um novo podcast, né, Larissa? Oxe, ideias não faltam. Às vezes as pessoas mandam as perguntas que querem, né? O que tem de curiosidade, cidadania, vida aqui na Itália, tudo. Vamos marcar. Se as pessoas pedirem, estamos aqui à disposição. A gente marca e faz, eu faço com o maior prazer. Aqui o que você quer saber de lá e a gente marca outro bate-papo para lá de especial. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Ai, bacana. Larissa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado para vocês que estão nos acompanhando aqui, tá, gente? Os episódios aqui no Estúdio Podcast acontecem toda terça e quinta-feira às 19h30. Eu conto com a audiência de vocês, gente. Beijo grande. Fica com Deus e até mais. Semana que vem tem mais aqui no Estúdio Podcast Londrina. Tchau! Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.